Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendo diácono Gabriel, as religiosas, os homens da Liga Católica, todos os demais fiéis aqui presentes, irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos hoje a liturgia do quarto domingo, desse tempo da Quaresma. A mensagem inicial da igreja para nós é para nós nos alegrarmos com a certeza de que não nos falta a graça de Deus e com a certeza de que, se nós formos fiéis a nosso Senhor, seguirmos os seus ensinamentos, nós alcançaremos a salvação. Essa mensagem de alegria que a igreja vem transmitir, Jerusalém, que representa o céu, representa o povo de Deus, as promessas de Deus. E por isso esse convite no introito da Santa Missa, alegra-te, Jerusalém. E ao mesmo tempo esse convite à alegria, porque nós podemos confiar no Senhor, que nunca falta de sua parte para nós a sua graça. E podemos depositar nele toda a nossa confiança. Um versículo do Salmo sai em diversos momentos da liturgia de hoje, do Salmo 121, e que assim nos diz: fiquei repleto de alegria, me alegrei porque me foi dito, iremos para a casa do Senhor. Esse pensamento, prezados irmãos e irmãs, deve estar fixo em nós. Sendo fiéis a nosso Senhor, iremos para a casa do Senhor. E essa confiança que nós temos na palavra de Deus vai dirigir os nossos passos, guiar a nossa vida e sempre servir de motivação para nós reconhecermos o quanto nós podemos nos sacrificar para nós servirmos a Deus, porque por amor do reino dos céus, para nós um dia alcançarmos o céu, vale a pena todo o sacrifício. Iremos para a casa do Senhor. A primeira leitura de hoje na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas faz uma comparação. Os dois filhos que Abraão teve, de uma mulher escrava e da mulher livre. E destaca para nós devemos viver e ser como filho daquela que é livre. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou do poder do demônio, do poder do pecado. E nos dá esse direito para nós livremente fazermos uma escolha para nós servirmos a Ele. É preciso nós sempre entendermos bem esse dom precioso da liberdade que Deus nosso Senhor nos concedeu. Não é para nós escolhermos o bem ou escolhermos o mal. Escolhermos a virtude ou escolhermos o pecado. É para nós escolhermos entre um bem e outro bem. Erradamente, nós fazemos escolhas erradas, utilizamos mal desse dom precioso que Deus nos concedeu. E é importante nós termos a ciência de que nós somos responsáveis pelo uso da nossa liberdade, pelo uso da nossa vontade livre. Mas é preciso a graça de Deus. É preciso nós buscarmos também sempre a graça de Deus, para que façamos escolhas acertadas. Escolhemos o bem, escolhemos servir a nosso Senhor, para um dia recebermos a recompensa no céu. Muitos que se dizem livres, querem pregar, falar, ou dizem que vivem livremente, na verdade são escravos. E estão bem presos, sem nenhuma liberdade para fazer uma escolha. Quantos que são escravos da opinião alheia, que os outros vão dizer, vão pensar de mim, escravos da moda, para eu estar bem, me apresentar bem, estar bonito diante da sociedade, preciso estar imodesto, com roupas imorais, inconvenientes. Para eu, de certa maneira, me parecer com os outros, eu preciso falar aquilo que muita gente fala, as imoralidades, conversar aquilo que muitos conversam.
coisas inconvenientes, porque é meio constrangedor para mim ser uma pessoa de bem, que não diz palavras inconvenientes, que tem uma vida reta. E levados muitas vezes pelo respeito humano, nós facilmente podemos ceder a isso. E julgamos ser livres para fazer essas escolhas erradas e somos muitas vezes escravos. No mundo hoje da tecnologia, então, a preocupação e escravos de saber quantas pessoas comentaram ou curtiram a minha foto, alguma coisa que nós postamos. E muitas vezes, muitos que condicionam a sua felicidade a isso. Escravos. Julgando ser livres, podendo fazer as suas escolhas, mas nos colocamos nessa condição de escravos. Tenho que adaptar a minha vida àquilo que o mundo quer, educar a minha família conforme o mundo faz propaganda, ou buscar a felicidade que o mundo apresenta a nós, influenciado, insuflado pelo demônio, obviamente. Se nós somos livres, Cristo nos deu essa liberdade. É para nós exatamente nos livrarmos disso e servirmos a nosso Senhor de todo o nosso coração, na prática, na busca do bem. E por isso que a vida do cristão, obrigatória e necessariamente, vai ser esse nadar contra a corrente do mundo. Como criança, como jovem, como adulto, como família, como nós já mencionamos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na maneira de nós nos vestirmos, no nosso comportamento, nos jovens que namoram, nas famílias, nos casais, no nosso trabalho, na condição de empregado, na condição de patrão, qualquer que seja a nossa função, numa empresa privada, numa empresa pública, qualquer que seja a nossa condição, sermos cristãos, vivemos integralmente a nossa fé, para essa liberdade que Cristo nos libertou. E nosso Senhor estabeleceu para nós limites, não é para nós nos tornarmos escravos, mas para nós servirmos a Deus, esse Deus que nos criou, e que nos colocou aqui para nós o servirmos para um dia nos dar a recompensa no céu, estabeleceu para nós limites, para nós não termos dúvida qual seja fazer a sua santíssima vontade, para nós um dia alcançarmos o céu. Como nós recordamos os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, são os limites colocados por Deus, para facilitar para nós o caminho. É sempre esse olhar desse amor misericordioso do Senhor, para facilitar para nós o caminho com clareza, o caminho para nós alcançarmos o céu. E servir a Cristo é reinar. Servindo a nosso Senhor livremente, nos tornamos merecedores do céu. O céu precisa ser, de certa maneira, conquistado. Obviamente que a parte maior é da parte de Deus, é a graça que não falta e não faltará para ninguém. Mas aquilo que depende de nós, nós precisamos fazer. Esse servir ao Senhor, não como um jugo opressor, muitas vezes já fiz essa reflexão. Os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, não olharmos como algo opressor na nossa vida que tira a nossa felicidade, como que um estraga prazer. Exatamente essa segurança dos limites que Deus colocou para nós, mas servirmos ao Senhor com alegria. Vi um vídeo muito interessante ontem, um pequeno documentário com testemunho de algumas pessoas, relatando um pouco daquela situação que a gente viveu na diocese, no início da década de 80. E com certeza os mais velhos todos viveram isso, eu era criança aí nesse tempo, mas participei um pouco disso. E essa crise na igreja, local, dentro da nossa diocese, tudo isso. Mas o vídeo faz referência a uma localidade específica. E naquela prática que tinha, que lá às vezes o oficial de justiça, com a polícia, para fechar a porta da igreja, para
pegar a chave de quem estava lá encarregado, uma história que todos conhecem. Mas eu queria mencionar, nem era esse fato, mas relacionado a isso. E nessa localidadezinha do interior, próximo lá a Campos, e no dia que chegou lá a polícia, acompanhada do oficial de justiça para tomar posse lá da igreja, e um senhor muito simples, muito humilde, mas um homem de muita fé, e até fiquei muito emocionado vendo o vídeo que eu conheço, ele, a família, toda a história. E ele viu chegando e sabia mais ou menos do fato e veio correndo. E veio correndo e gritando pela rua. Gente, vamos lá socorrer a nossa igreja. Vamos socorrer a igreja. E ele foi correndo e se segurou na porta da igreja. Aí desceram vários homens trabalhando na roça, do jeito que eles estavam trabalhando, desceram com facão, com foice, vamos socorrer a igreja. Mas o que eu gostaria de destacar já foi anos depois, Esse vídeo foi feito em 2000, foi nos 10 anos da administração. Foi 2012, e foram perguntar a ele assim, para ele contar o fato. E ele, sabe, com muita clareza, coisa que foi vivida com muita intensidade. E ele falou assim, irmão, qual é o argumento que o senhor deu lá, para a polícia, lá, quem estava lá, para não tomar a igreja? Ele falou assim, meu senhor, esse aqui é o único lugar que nós temos aqui na nossa comunidade para nós prestarmos continência a Deus. Como que nós podemos perder isso? De palavras muito simples, mas uma expressão de uma fé pura e simples, confiante no Senhor. É o lugar que nós temos para nós prestarmos continência a Deus. Como que nós não podemos ter isso? E prestar continência, prezados irmãos, é servir ao Senhor. E servir ao Senhor com alegria. E ele mesmo dizia, ou seja, eu posso morrer, mas a porta da igreja está segura, vamos acudir à nossa igreja. A expressão de uma fé pura, simples, mas verdadeira. É o lugar para nós prestarmos continência ao Senhor. Para nós reconhecermos a soberania de Deus sobre nós. Nós precisamos nos colocar nessa condição de servir a Deus. E servir a Deus com alegria. E vale a pena todo o sacrifício, toda a renúncia, para nós prestarmos essa continência a Deus, para nós servirmos ao Senhor. Óbvio que vale a pena todo sacrifício. Nós temos falado recentemente, prezados irmãos e irmãs, o quanto nós precisamos cuidar, preservar, zelar pela nossa família. Um trecho belíssimo da Escritura no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, uma frase muito conhecida. Eu penso que deveria ser, todos nós tomarmos isso como compromisso da nossa casa, da nossa família. Josué, com muita firmeza, com muita segurança, exortando o povo de Deus e dizendo: escolhei hoje a quem quereis servir. Porque, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em muitos momentos que o povo de Deus, no meio dos empecilhos, dos contratempos, se revoltava contra Deus, e com muita firmeza Josué, que substituiu Moisés, comandando o povo de Deus, escolheis a quem quereis servir, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse compromisso deve ser de todos nós, para nós pessoalmente, para nossa casa, para nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa deve se fazer a santíssima vontade de Deus. O que os outros vão pensar, deixar de pensar, dizer, deixar de dizer. E servir a nosso Senhor vale a pena. Servir a Cristo é reinar. Podemos resolver todas as coisas? Óbvio que não. E o Evangelho de hoje assim nos ensina. Jesus estava pregando à multidão, e como mais de uma vez aconteceu, iam seguindo a nosso Senhor de um local para o outro, e às vezes nem levavam as provisões, iam encantados por nosso Senhor, sendo alimentados pelo pão da palavra de Deus.
O Evangelho diz que Jesus levantou os olhos, olhou aquela multidão, se aproximou do apóstolo São Filipe e disse: Filipe, onde nós podemos, o que nós temos, ou seja, como poderemos alimentar toda essa multidão? Nosso Senhor muitas vezes como que deixa a gente tentar pensar na solução, né? Mas é importante essa atitude de nosso Senhor exatamente para nos ensinar e nos mostrar que aquilo que depende de nós, nós precisamos fazer. Aquilo que depende da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso trabalho, Deus não dispensa que nós façamos. E trouxeram ali um jovem que tinha no seu embornal 5 pães e 2 peixes. Meio sem graça, né, apresentar a nosso Senhor. Tem aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Talvez falei até demais, né? Não deveria nem ter apresentado. Eu sempre faço menção, quando cai esse evangelho, sobre isso. Jesus não dispensou, né? Poderia, não, deixa isso para lá, vamos fazer um milagre aqui, fez cair o pãozinho do céu 40 anos no deserto. Sair água, batendo lá o cajado na rocha. Entre tantos outros milagres, abriu o mar vermelho para o povo passar, a pé enxuto. Dispensa isso aí, deixa eu fazer um milagre aqui. Não. Traz aqui, então, esses 5 pães e esses 2 peixinhos, multiplicados pela graça de Deus, levantou os olhos ao céu, a bênção do Deus Pai, e mandou que os apóstolos distribuíssem, e saciou a fome daquela multidão, e ainda sobraram muitos cestos. A nossa participação são esses 5 pães, esses 2 peixinhos, mas que Deus não dispensa. A parte maior é sempre a graça de Deus. Por isso nós nunca desistimos. Não, a família está destruída, a sociedade está destruída. Ninguém mais, são palavras muito fortes, definitivas, que não são verdadeiras. Ninguém mais quer saber das coisas de Deus. Ninguém como. Pode ser que muitos, né? Pouco mais, pouco menos, mas não são todos. E o que importa, ou seja, importa que nós sejamos submissos a Deus, que nós queiramos servir a nosso Senhor. E aquilo que depende de nós, para nós, pessoalmente fugirmos das ocasiões de pecado, mudarmos as circunstâncias de nossa vida. Aquilo que depende de nós, para nós protegermos a nossa casa, a nossa família, protegermos, cuidar da inocência das nossas crianças. São esses 5 pães, esses 2 peixinhos que Deus não dispensa. E que vai nos dar a graça, vai nos dar a sabedoria, se nós assim abrirmos o nosso coração, para nós conseguirmos colocar tudo isso em ordem, confiando no Senhor. Acima de tudo e sobretudo uma grande confiança em Deus. Nosso Senhor dá essa garantia para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e isso permanece. Então não temos medo de sermos diferentes do mundo, não temos medo de se nadar contra a corrente, não temos medo de querermos servir a nosso Senhor mais de perto, mais intensamente. O quanto foi bom, foi proveitoso para nós, que nós celebramos nas últimas 24 horas, estamos em adoração a Jesus sacramentado, o quanto isso alegrou o nosso coração, fortaleceu a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E o quanto isso nos motiva a nós continuarmos e praticarmos o bem. Eu gostaria de concluir com uma frase do Papa Bento XVI, foi na homilia por ocasião do início do seu pontificado. Ele faz referência a umas citações do Papa São João Paulo II. E assim ele nos diz, falando para a juventude, mas para todos nós: não tenhais medo de Cristo. Ele não tira nada. Ele dá tudo. Quem se doa por ele, recebe o cêntuplo. Não termos medo de servirmos a Deus mais de perto. Não tenhamos medo de Deus. Deus não tira nada de nós. Deus nos dá tudo.
Ele diz, dá 100 vezes mais. Quem se doa por ele, recebe o cêntuplo. Sim, abrir de par em par as portas a Cristo. Abrir de par em par as portas a Cristo. E encontrareis a verdadeira vida. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria, a Senhora das Dores, que caminha conosco nesse tempo quaresmal, para que nós, com muita alegria, queiramos servir a nosso Senhor, sejamos fiéis e guardemos esses 2 pensamentos da Escritura, para nós refletirmos durante a semana. Primeiro, eu me alegrei por aquilo que me foi dito. Iremos à casa do Senhor. É o primeiro versículo do Salmo 121. E depois, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé e juntos cantemos a nossa profissão de fé.